Meu nome é Camila Varela, eu vou fazer minha audiodescrição, porque eu estou como presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, estou preso num coque, porque hoje está muito calor. Estou vestindo uma blusa branca com flores azuis, um colar azul, e também uso um batom vermelho e um óculos preto. Atrás de mim tem diplomas, fotos, quadros, um ambiente de escritório. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a doutora Rosana Torrano, presidente da Comissão de Direito da Pessoa com... presidente do Direito Médico de São Bernardo do Campo, dizer para vocês que é uma grande satisfação para mim estar aqui essa noite, trazendo um tema que é tão atual. E aí gostaria de estender meus agradecimentos à doutora Adriana Azevedo, que foi quem fez o contato comigo, e dizer que a OAB, a Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, está à disposição de São Bernardo do Campo quando vocês precisarem, e que é uma grande oportunidade a gente trazer esse tema, porque como a gente vai analisar aqui ao longo da noite, muitas das dificuldades e dos descumprimentos estão relacionados a casos que envolvem pessoas com deficiência ou pessoas que estejam em extrema vulnerabilidade de saúde. Então, isso é uma característica desse movimento que a gente vai analisar aqui hoje. Então, eu acho que o convite para mim, que estou agora como presidente, faz todo sentido, porque é uma demanda que eu recebo também na comissão com bastante frequência, de diversos lugares do estado de São Paulo. Então, eu acho que o fato dessa conversa que a gente vai ter hoje ficar gravada também será muito produtiva, porque a gente vai poder trazer para os outros colegas estratégias para poder enfrentar esses descumprimentos reiterados que a gente tem visto. Então, antes de mais nada, gostaria de falar para vocês que, basicamente, a gente vai usar hoje como fundamento a Lei 8656 de 2018, que é a lei do Plano de Saúde, né? E que foi a lei que contra a qual nós litigamos, de certa forma. Quando eu digo nós, eu falo do movimento contra o rol taxativo. Estou até aqui com a camiseta do movimento, vou mostrar aqui para vocês, que foi um movimento da sociedade civil, o rol taxativo mata, porque eu tenho convicção plena de que foi depois desse movimento que a gente conseguiu a declaração por lei de que o rol não era taxativo. Então, o que eu observo? A gente teve durante anos a legislação de 98, até 2020 não havia dúvida nenhuma na jurisprudência sobre a natureza do rol. O rol sempre foi colocado, obrigada, Daniela colocou aqui 9656 de 98, e essa lei, eu quero já começar colocando para vocês em que contexto que ela surge, né? Essa lei, como estão ali pela própria data da lei 98, ela é uma lei que vem dar abrigo para pessoas que na década de 90 tinham diagnóstico de HIV. Por quê? Naquela época não existia nenhuma legislação que protegesse o usuário de plano de saúde. As operadoras de saúde estavam começando a entrar no Brasil, naquela época a gente tinha Blue Life, Golden Cross, coisas que, assim, empresas que até agora nem mais existem, de alguma forma foram incorporadas, eu não vou entrar aqui no mérito, mas quando houve a explosão dos casos de contaminação pelo vírus HIV, e a AIDS foi realmente uma questão muito importante no país, a gente observava várias operadoras de saúde negando cobertura, dizendo que não havia nada que as obrigasse a cobrir esse tipo de tratamento, e elas usavam cláusulas de exclusão de cobertura. Então, por conta disso, o movimento que foi feito pelo IDEC, pelo PROCON, é que proporcionou uma comoção dentro do Congresso Nacional, porque a gente sabe que leis são feitas muito mais, às vezes, com a emoção do que com a técnica, e isso levou que a questão dos planos de saúde e das coberturas fosse colocada da seguinte forma: Lei 9656 de 98, dizendo que quando tiver uma doença identificada com um CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, o plano de saúde deve cobrir. Porque até então, as pessoas
contaminadas que precisavam de tratamento, elas tinham que recorrer ao Código do Consumidor, que é de 90. Então, existia uma interpretação da jurisprudência que protegia essas pessoas para que elas tivessem as coberturas dos planos de saúde, mas era preciso fazer toda uma engenharia de interpretação perante os tribunais. Então, com a Lei 9656, imaginou-se que esse capítulo estava encerrado e que se a pessoa tivesse um diagnóstico que fosse identificado por um Código Internacional de Doença, que é feito pela OMS, não haveria dúvida de que esse tratamento estaria coberto. E essa era a ideia que a gente trabalhou até 2020, quando veio a decisão do STJ dizendo que, na verdade, sim, a lei era soberana, porém, a lei falava num rol da ANS, e existiria uma dúvida, que, desculpa, durante 24 anos nunca teve, isso surgiu recentemente, de se esse rol seria taxativo ou exemplificativo. Eu digo desculpem, porque é o seguinte, a gente tinha uma jurisprudência consolidada, tanto da terceira turma do STJ, como da quarta turma do STJ, que são as duas turmas que julgam questões envolvendo contratos, que é um contrato de consumidor. Se a gente pensar que o STJ tem 6 turmas, as 2 primeiras cuidam de direito público, a segunda e a terceira de direito privado, e a quinta e a sexta de direito penal. Então, a gente tinha uma segurança que no STJ, que é onde se discute questões infraconstitucionais, que lembramos, essa lei, ela é uma lei infraconstitucional, a Lei 9656. E até então não era uma dúvida, não era uma questão para o advogado que vai atender um paciente, se ele ia ter cobertura ou não, se tinha CID, tinha cobertura. Então, isso não havia muita discussão. Mas, em 2020, o que aconteceu? Um movimento que a gente observou ali, de advogados, de operadoras, enfim, trazendo essa questão para o STJ com uma outra nuance, de repente, um rol que era simplesmente tido como exemplificativo ficou dado pela jurisprudência como taxativo. E aí, a gente, até aí, uma interpretação jurisdicional, assim, pode, ok, a gente poderia até ir para o Supremo, discutir direito à vida, etc. Mas, paralelo à jurisprudência do STJ, que decidiu que que o rol taxativo tinha caráter taxativo e não exemplificativo, a gente teve uma mudança na Lei 9656 por uma medida provisória, tá, que foi publicada em setembro de 2019, e essa medida provisória ela não foi votada, então ela automaticamente se converteu em lei, e essa medida provisória alterava a Lei 9656 e dizia que o rol era taxativo. Então, o próprio STJ, ainda que quisesse decidir diferente, ele estava preso à letra da lei. Então, por isso foi tão importante essa mobilização da sociedade civil, e eu acho que nesse sentido nós aqui como advogados temos que cada vez nos apropriar mais desse papel e desse espaço que a gente tem enquanto sociedade civil organizada, de trazer modificações para os nossos clientes, enfim, para aquilo que a gente entende direito, e por conta da pressão popular que aconteceu, tiveram primeiro mães que se acorrentaram em frente ao STJ, depois teve todo o movimento da camiseta que eu coloquei para vocês aqui do rol taxativo mata, e foi uma campanha, de certa forma, podemos dizer assim, que aderiram personalidades públicas, atores da Globo e tal, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque sempre que eu discuto com alguém da Abrange, que é a Associação das Operadoras, eles falam, vocês apelaram, foram para pessoas, foi procurar ator da Globo. Não é apelar, não é? A gente estava diante de uma realidade de 24 anos que foi mudada num canetaço de medida provisória, né? Medida provisória com todos aqueles vicissitudes que nós, como advogados, conhecemos. Não tem participação do Congresso, é absolutamente autoritário uma medida provisória. Dito isso, conseguimos conquistar a Lei 14454, que é a lei que modificou o artigo 10º da Lei 9656. O que ela trouxe de novidade? Ela fala que as operadoras são obrigadas a cobrir o tratamento desde que esteja aprovado pelo CONAR, pelos órgãos, né, pela Anvisa, etc., se for medicamento, etc., ou tem evidência científica.
E aí essa foi a grande discussão, porque no momento em que a gente estava trazendo a discussão da lei, houve a tentativa das operadoras de saúde de trocarem o conectivo ou pelo conectivo E. E isso foi uma batalha que a gente travou no Senado até o último minuto. Por quê? Se tivesse colocado o conectivo E, a gente teria que ter as duas questões. A gente teria que ter não só a evidência científica, como a aprovação pelos órgãos reguladores, ou o contrário, a gente tem órgão regulador, mas não tem evidência científica, vai ter que ter. Então, isso foi muito importante e deixou novamente o que eu posso dizer para vocês, a escolha na mão do médico, porque a gente não pode esquecer que o ato médico também tem toda uma legislação, o ato médico ele está protegido, o médico tem responsabilidade por aquilo que ele prescreve. Então, assim, eu entendo que tanto os consumidores de planos de saúde, os pacientes, como os médicos estavam sendo afrontados por essa modificação, porque o médico, de repente, verificava ali dentro dos estudos dele uma oportunidade para o paciente e ele não tinha como garantir que esse paciente, que tinha um plano de saúde, que deveria receber a cobertura, pudesse ter acesso, porque simplesmente uma determinada agência não aprovou, e então não adiantaria ter evidência científica. Então, foi muito importante, eu acho que, nesse sentido, eu senti até um pouco a falta da adesão dos médicos, vou dizer para vocês aqui, eu acho que as mães brigaram muito sozinhas, e, na verdade, nós estávamos brigando ali também pelos médicos, porque isso era, de alguma forma, uma forma de algemar o médico no exercício da sua profissão, mas, enfim, eu não sei se eles não se deram conta do que estava acontecendo, eu não sei, de fato, qual foi o problema, mas me parece que houve uma omissão do Conselho Federal de Medicina, que me desculpem quem estiver ouvindo, não estou ofendendo ninguém, estou simplesmente dizendo que me pareceu que houve uma omissão, mas, de qualquer forma, a questão teoricamente foi corrigida. Então, voltamos ao status quo ante, ou seja, o rol é exemplificativo e o médico tem liberdade, dentro das leis do ato médico, de recomendar, de prescrever aquele tratamento que ele achar adequado. Ocorre, temos observado, inclusive, dia 8 de janeiro desse ano, saiu uma matéria muito grande na Folha, por isso eu vou comentar aqui com total tranquilidade, porque saiu na capa da Folha, uma matéria em que a reportagem dizia que os planos de saúde estavam gastando mais com autistas do que estão gastando com tratamento oncológico. Então, a gente observa uma narrativa de tentar colocar na conta do autismo, que é um tratamento de longo prazo, que é um tratamento de alto custo, uma responsabilidade por eventual falência dos planos de saúde, mais do que isso. O paciente oncológico não vai ter acesso ao tratamento porque está sendo tudo gasto com o autista. E isso não vem isolado, vem justamente dentro da temática que a OAB de São Bernardo do Campo me chamou para falar hoje, que é do descumprimento das ordens judiciais. Por quê? É toda uma narrativa que está sendo feita em relação a falta de recursos financeiros das operadoras de saúde para fazer frente aos tratamentos. Então, quando acontece alguma determinação judicial, seja para autista, seja para paciente oncológico, seja para paciente nefrológico que precisa com certa frequência fazer transfusão de sangue, enfim, seja qualquer paciente, existe uma narrativa das operadoras de que os médicos estão indicando os tratamentos mais caros, e por conta do rol ser exemplificativo, o Poder Judiciário está deferindo essas liminares, está garantindo o direito desses pacientes, porém, não estão observando o fato de que as operadoras de saúde não têm como fazer frente economicamente a esses valores, já que, segundo elas apresentam, dentro dessa narrativa, uma grande quantidade de prejuízos que foram observados. Independentemente da narrativa econômica, que eu não me sinto completamente à vontade para fazer, porque não sou uma profissional atuarial, vocês sabem o que é o atuário, né? Não é um contador, é um profissional que trabalha com cálculos envolvendo o risco de pessoas terem, eventualmente, no caso de saúde, doenças. O cálculo atuarial pode ser feito também por seguradora de automóveis, então qual o risco das pessoas terem acidentes, enfim, é um profissional
que sabe fazer cálculos além da contabilidade, não tem nada a ver com contabilidade, é um profissional especializado, o atuarista, e ele consegue ver, dentro de um cenário hipotético, qual a quantidade de pessoas que vão ter aquela doença e qual é a quantidade de pessoas que vão precisar de cobertura do plano de saúde, e com base nisso é que a gente chegaria no valor do prêmio. O prêmio é a mensalidade que a gente paga para a seguradora mensalmente, chama-se prêmio. Né? Parece que a gente está ganhando alguma coisa, mas não. Dentro da lógica do plano de saúde, o prêmio são aqueles valores mensais que são pagos. E dentro dessa história do dia 8, da matéria, de que os autistas custam mais, dentro da crítica que se faz frequente à Lei 14.454, porque deixou o rol muito aberto, e com isso as operadoras estão tendo que cobrir tratamentos off-label. O que é off-label? Aquele que não está ainda certificado. Eu volto a dizer, a gente estava falando aqui em dois requisitos bem claros: evidência científica e aprovação por órgãos como Anvisa, etc., e outros podem ser estrangeiros da mesma natureza. Então, é óbvio que o tratamento off-label, ou seja, o tratamento que não tem evidência científica, já está cortado dessa possibilidade. Mas, dentro desse raciocínio, e o que eu posso dizer para vocês, os consumidores, eles são unidos por questões específicas. Então, a gente teve rol taxativo, foram lá as mães, se juntaram para fazer a questão do rol explicativo, mas eles não têm a organização, as verbas que tem, por exemplo, uma associação que reúne operadoras de saúde. Por quê? Primeiro, porque são muito menos, assim, menos quantidade de pessoas para juntar. Então, você junta uma AMIL, uma Sul América, etc., você faz uma Brand, né? Enquanto para você juntar consumidores com direitos tão heterogêneos, cada um com uma necessidade diferente, é mais difícil você reunir esse grupo e fazer com que ele tenha força. Então, o que a gente observa? Que as operadoras de saúde, elas estão atuando em diversas frentes. Então, começa pela narrativa nas reportagens da mídia, depois passa pelo tratamento de mesmo os escritórios fazendo sempre as defesas. Então, a gente observa que existe uma tendência de concentração, enquanto o consumidor tem advogados, primeiro com o menor custo, né? Que é, obviamente, o valor que uma pessoa física consegue fazer frente aos honorários de um advogado é completamente diferente de uma operadora de saúde que tem reservas financeiras muito maiores. Então, a gente observa que existe um ativismo no judiciário das operadoras de saúde de agora trazer a questão da fraude, né? Todos nós estamos analisando e vendo que esse é o grande discurso agora que vem por trás. Então, assim, por um lado, não conseguimos fazer frente a esses tratamentos off-label. Ok, não tem tratamento off-label. Bom, então agora vamos fazer um outro discurso. Não conseguimos fazer frente a esses tratamentos sem evidência científica. Não é isso? Bom, então não vamos ver. Então está tendo fraude. Gente, está tendo fraude, não pode. Então, assim, a gente vê que existe uma alternância na argumentação, mas ela sempre vem forte, vem firme e vem uníssona. Então, o discurso que todas as operadoras de saúde fazem é um discurso único. Está acontecendo fraudes e, por conta das fraudes, nós estamos praticamente falindo e as pessoas não podem ter o acesso à saúde porque, na verdade, o que está existindo é uma manipulação das operadoras de saúde, das coberturas, para que as pessoas ganhem de forma ilícita. Então, quais são os argumentos principais? Veja bem, de um lado, temos a questão dos tratamentos que são pagos depois do recibo. Então, muitas vezes acontece de a pessoa ir fazer um tratamento, uma consulta simples com um médico, que é um médico credenciado, e ele, por isso, recebe honorários menores. Então, essa pessoa ela pede mais exames do que, de fato, ela precisaria. O médico pede exames desnecessários. Por quê? Porque quem realiza os exames é um laboratório que está relacionado com esse médico, e aí, com isso, o médico recebe um dinheiro desse laboratório por ter pedido os exames desnecessários. Talvez isso, de fato, aconteça, mas, assim, digamos que existe para isso um controle regulatório. A gente tem uma Agência Nacional de Saúde, que é a ANS, existe a esfera criminal. Então, se de fato forem apuradas fraudes, cabe aos planos de saúde comprovar essas fraudes e não só
responsabilizar e descredenciar esse médico que fez essa atitude antiética, voltamos à questão do ato médico, como mais do que isso, o próprio identificar se houve conivência do paciente ou não. Muitas vezes o paciente nem sabe o que está acontecendo. Muito bem. Aí a questão é, precisamos que vocês apresentem o recibo de que houve pagamento, porque na verdade vocês não estão pagando, e estão pedindo, por exemplo, no caso de autismo, mais horas do que de fato a criança realiza, e aí estão, teoricamente, segundo a narrativa das operadoras, estão conluio, eu acho uma palavra tão difícil de falar, mas assim, segundo eles, é um crime que está acontecendo, que é uma fraude, e o conluio envolve a família, o médico que prescreve horas além do necessário, e tem também a clínica envolvida, que fatura horas mais do que o necessário, o advogado, que é um advogado indicado pela clínica, e que ele faz o pedido para que o tratamento seja feito naquela clínica especificamente, e no final das contas, de 40 horas, que é o protocolo científico para o tratamento de autismo, a criança recebe 10 horas e divide entre advogado, médico, clínica e família. Existe esse tipo de argumento. E qual que é o grande problema disso? De fato, aconteceram alguns casos. Eu, na comissão de pessoa com deficiência, sei, porque já vi alguns dossiês nesse sentido. Só que aí, a gente tem a seguinte atitude dos planos de saúde. Eles pegam esse dossiê, levam para os juízes e falam, olha só, o autismo hoje em dia virou um grande mercado. E as pessoas fraudam com maior tranquilidade, e é por isso que a gente não pode ficar deferindo liminar. Então, essa é a primeira tentativa que eles fazem, de levar isso ao judiciário e pegar num caso pontual e tomar o caso pontual pelo todo. Então, se um está fraudando, todos estão fraudando, estamos diante de um mercado que virou meio de vida para famílias, elas querem que o filho tenha diagnóstico de autismo, que elas vão ganhar dinheiro com isso, queremos que os médicos também estão ganhando dinheiro com isso, advogados, está todo mundo, é uma grande conluio para tirar dinheiro das operadoras. Não suficiente essa narrativa, nem todos os juízes, de fato, deixaram de dar liminar, ao contrário, a gente observa que os juízes estão cada dia mais conscientes de que, no caso, por exemplo, do autismo, é uma realidade que precisa, demanda, de fato, uma quantidade grande de tratamento, e outras, eu digo para vocês que hoje, por exemplo, eu tive uma fatura minha glausada de uma consulta dermatológica. Por quê? Porque tem dermatologista que está aplicando botox usando consulta como, entendeu? Então, existe toda uma clínica de emagrecimento, vem aqui fazer emagrecimento, eles pedem um monte de exames que a pessoa não precisa, um monte de tratamento. Então, assim, não é só o autismo, tá? Então, só para deixar isso claro, é uma realidade geral do direito médico. Muito bem. Os juízes não estão se convencendo, então eles vêm com uma outra questão. Então, quer saber? Pode dar liminar, eu vou descumprir. Eu não vou atender, não vou indicar a clínica, não vou pagar o reembolso. Por quê? Até a doutora Rosana já estávamos comentando um pouquinho antes de começar. Os juízes multam a R$500 por dia. E, de repente, essa multa vai se acumulando, meses a fio. Você chega em 200 mil, eles entram com recurso no tribunal e falam, olha, está havendo enriquecimento ilícito aqui. E aí o tribunal baixa para 30 mil, para 20 mil reais. E quando a operadora de saúde, que não nos iludamos, não estamos mais falando, como eu falei do começo, da AIDS, tal, que era o quê? Eram Limedes, Blue Life, que eram planos feitos de fato por médicos. Hoje em dia os médicos, eles são, na verdade, um acessório do plano. Os planos de saúde atualmente são empresas abertas, companhias abertas, que distribuem dividendos para os seus para as pessoas que têm suas ações, para os seus acionistas, e que são dirigidas não por médicos, mas por pessoas do mercado financeiro. Uhum. Isso é uma realidade tão patente que a gente observa a concentração. Então, a gente vê Sul América sendo comprada pela Redditor, Notre Dame sendo comprada pela Hapvida, e cada dia mais uma concentração dessas empresas. E com todo o respeito àqueles que pensam o contrário. Eu não sou do mercado financeiro, mas eu penso que quem faz compra de empresas deve imaginar que isso dá lucro. Então, eu entendo que as operadoras de saúde, elas não estão ali para perder, elas estão para ganhar. Então, no momento em que, voltando ao nosso raciocínio, o juiz multa, a multa está muito alta e ela baixa para 30 mil, o executivo
que dirige a operadora de saúde, que não é um médico, ele faz a conta. Quanto custa para mim não cumprir a liminar e quanto vou pagar de multa. Acho que vale a pena eu não pagar a multa. Ótimo. Não vou pagar a multa, daqui a pouco o Tribunal de Justiça abaixa e está tudo certo. Porque se a gente pensar que um tratamento de autista, hoje em dia, um tratamento considerado nível ouro, está em torno de R$20 mil, se eles não pagam durante um ano, valeu a pena. E quando eles forem pagar lá no final, eles vão pagar 20 mil de multa, se pagarem, porque eles vão dizer, inclusive, que eles já estão corrigindo, até porque a gente vai falar aqui sobre as estratégias. É difícil que um plano de saúde fale, não vou pagar. O que eles fazem, eles indicam prestadores que não conseguem atender aquele paciente. Então, isso é muito comum, né? Não só no caso de autismo, mas no caso, por exemplo, de pessoas com questões oncológicas, eles estão descredenciando muitas clínicas, descredenciando hospitais, e as pessoas, quando vão fazer a quimioterapia e tudo mais, chegam lá, não tem mais nem vaga. Então, as pessoas estão perdendo o que a gente chama de oportunidade, perda de oportunidade. Oportunidade de quê? De salvar a sua própria vida. Uma perda de oportunidade, ela não é, de forma alguma, resolvida por dinheiro. Ainda que venha pagar a multa, a doença já avançou tanto que essa pessoa, se duvidar, quem vai receber a multa vai ser o espólio, porque a pessoa já vai ter falecido. Então, a gente está diante de um que a gente chama de necropolítica nas operadoras de saúde. O que é? Esperar que o paciente morra. E isso é muito cruel e é muito assustador ver que a gente está com dificuldade de fazer com que essa necropolítica não avance. Os meios que a gente tem jurídicos de imposição de multa, tudo não estão sendo suficientes, porque no momento em que baixa a multa, então compensa para aquela pessoa que está analisando números ali, ela não está, vejam bem, não estamos mais falando de médicos que fizeram o juramento de Hipócrates e que têm aquele compromisso com a vida do paciente. São pessoas que trabalham no mercado financeiro e que querem ter uma maior lucratividade. Então, ela faz a conta. Quanto vale pagar a multa? Quanto custa para mim não pagar o tratamento? E outra, se eu não pagar o tratamento, a pessoa vai piorar, vai logo morrer e eu não vou nem precisar mais cobrir esse tratamento. Então, é nesse nível de discussão que a gente está. É um nível perverso, que afronta direitos humanos, direito do paciente, todos os direitos que vocês puderem imaginar. Mas que tem, de alguma forma, conseguido avançar. Por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, o Poder Judiciário, ele é moroso, até pela própria natureza. Aqui em São Paulo, a gente tem um número imenso de demandas. Eu tenho convivido com colegas de outras seccionais da OAB, e a gente percebe o tamanho que São Paulo tem. Quando a gente fala que a gente está aqui, nos advogados já estão tendo número de 500 mil da inscrição. Tem muitos deles que estão em 20 mil. Eu estava falando com um advogado do Mato Grosso, ela falou, agora agora estamos em 30 mil. Então, para você ter uma ideia do tamanho do problema aqui em São Paulo, e essas operadoras grandes, como a gente falou, a Mil, etc., que não são operadoras regionais, porque existem muitas operadoras regionais, né? Pequenas, pulverizadas, mas as grandes, que são as que de fato estão dando problema e que estão sendo administradas por pessoas do mercado financeiro, essas operadoras, elas trabalham com isso. Em São Paulo, um processo demora quanto? Vou deixar tanto tempo de fazer o tratamento. Se a pessoa morrer, paciência, sinto muito, não manda nem uma coroa de flores, né? Mas acho que nem um sinto muito. Vai mandar o descredenciamento e pronto. E a gente tem observado que as estratégias são de diversas fontes. Por um lado, você tem a negativa indireta, que eles indicam prestadores que não conseguem dar conta da demanda, essa é uma forma. A outra forma é cancelando planos, eles estão cancelando planos com bastante frequência, e cancelando de forma unilateral, pessoas que estão em tratamento, e aí a pessoa vai precisar procurar um advogado para poder reativar o plano, só que o tempo de procurar o advogado, reativar o plano, etc., a pessoa já está sem tratamento. E sabe o que é mais terrível, que eu tenho observado também? Muitas vezes uma pessoa consegue eliminar, reativa o plano, mas o plano não volta a gerar boleto. E aí a pessoa precisa ficar pedindo para o advogado para poder fazer o depósito judicial, porque senão eles vão cancelar por falta de pagamento ou por atraso, vão dar os 60 dias e vai mudar o argumento. Mas assim, é deliberado, eles não emitem boleto. Tem uma cliente minha que já está com o plano reativado há mais de 1 ano e meio, a gente tem que fazer depósito judicial todo, e pergunta se eles levantam.
Não, porque aquele dinheiro para eles é nada do prêmio. R$1.500 para a operadora está ali esperando, porque assim, depositou em juízo, uma consignação em pagamento, poxa, você imagina que a gente, como devedor nas nossas relações interpessoais, a gente quer mais rápido pegar esse dinheiro. Não, as operadoras não só não levantam, como continuam descumprindo e continuam não emitindo boleto. Bom, essa é uma forma que a gente tem visto. Cancelamento de plano, indicação de profissional não vou dizer para você não capacitado, mas que não está dando conta da quantidade de pessoas que ele tem que tratar. Então, são prestadores de serviço que estão no limite da capacidade de atendimento. E uma outra questão que tem sido feita com frequência é propriamente assim, a negativa não vem de forma direta, vou negar o seu, mas faz o indireto, faz a indicação de plano, e mais do que isso, eles têm agora também feito de forma bastante criativa, eles indicam e vão... Estou ouvindo? Eu acho que deu uma... Voltou? E a outra questão é que eles têm começado a criar agora a obrigação de junta médica. Vocês já viram isso também? Então, para o tratamento ser aprovado, precisa de junta médica. A junta médica envolve um médico que é deles, que vai dizer que aquele tratamento é desnecessário, e você não tem a mesma paridade na hora do julgamento da junta médica com o médico que é o médico que a gente chama o médico auxiliar, que é o que de fato auxilia o paciente. A gente pensa no médico auxiliar, pensa no segundo médico, mas não, a legislação fala em médico auxiliar, é aquele que está auxiliando o paciente. Então, assim, seja de uma forma, pela indicação de um prestador que não tem capacidade de dar vazão, seja cancelando unilateralmente o plano, ou agora criando a junta médica, as operadoras de saúde estão, de forma organizada, negando o tratamento e fazendo, de certa forma, com que o juiz e as determinações judiciais não sejam cumpridas. E uma outra, por fim, uma outra questão que eu observo aqui bastante é o pedido de natijus. Natijus é um órgão consultor do Poder Judiciário, então é um órgão que trabalha em parceria com o Poder Judiciário, que faz justamente o quê? Uma consulta diante daquela questão médica que a pessoa tem, se aquele tratamento que foi indicado é o melhor possível. Só que quem responde ao natijus? Esse é o grande problema. Normalmente, eles até colocam hospitais, tem parceria de natijus aqui em São Paulo com o Hospital Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, só que quem manda o natijus não assina. Então, você não sabe se foi um médico, se foi um psicólogo, se foi um fonoaudiólogo, se foi um auxiliar de enfermagem, porque podem compor o natijus diversos profissionais de saúde, e não necessariamente médicos. E mais do que isso, muitas vezes você tem um médico ortopedista analisando uma questão de oncológico, se vale aquela quimioterapia ou não. Um médico ortopedista, ele não sabe, ele sabe se a coluna... Então, assim, e o que acontece? O natijus, pelo CNJ, que é uma grande briga, que inclusive o meu artigo, que eu vou aqui depois sortear o livro é sobre isso, ele está dando decisões que a gente chama apócrifas, sem assinatura, a gente não sabe quem é. Então, como é que você vai questionar algo que você não sabe quem fez? Então, é um problema muito sério, que aí sim, a gente está falando de problema no judiciário, que a gente vai ter que, nós, enquanto advogados, precisamos fazer essa pressão no CNJ para que, ok, parecer do natijus, maravilhoso, ajuda a desafogar, tem muitos médicos, tem muitos juízes de comarcas pequenas que têm que decidir aluguel, uso capião e plano de saúde, eles precisam ter essa consultoria, eu não tenho dúvida disso, só que precisa ter o nome de quem fez. Precisa ter o nome, o CRM, para a gente poder discutir, porque é a mesma coisa que um perito. Quando a gente tem uma perícia médica, você sabe quem é o perito, você vai discuti-lo, vai falar, olha, veja bem, senhor perito, o senhor é perito em... Eu tive outro dia, inclusive, um caso muito... Até, eu falei agora, já me arrepiou. Uma médica que declinou, ela falou, não entendo de autismo, não vou ser perita nesse caso, agradeço o juiz, mas peço que ele indique um outro colega. E é isso que a gente tem que despertar nos médicos, esse sentimento de que eles é que são responsáveis pelo natijus, e tem que ter o CRM deles ali. É muito ruim essa questão dizem que não é feito. Qual que é o argumento do CNJ para que o natijus não seja assinado? Porque isso vai causar pressão sobre os médicos. Desculpa, não vai causar. Vai causar responsabilidade e mais segurança para o próprio juiz. Por quê? Porque nós, enquanto partes, temos direito, tanto a operadora como nós, de discutir aquele parecer. Então, essa é uma questão muito séria.
quais são as estratégias aqui, porque vocês não podem me deixar falar, porque eu já vi que eu estou com 40 minutos aqui de fala. Pode falar, doutora. Mas, assim, quais são as estratégias que eu queria trazer para os colegas aqui, do que a gente pode fazer no dia a dia para fugir disso? Bom, a multa, sem dúvida nenhuma, a multa é uma alternativa muito interessante, e antigamente eu pedia, assim, super humilde, R$500 de multa diária, agora eu já peço 5 mil de multa diária, o juiz vai lá e diminui para 1.000, mas, enfim, a gente já não sai desse patamar ridículo de R$500, porque a gente está falando de vidas, né? E vida não tem preço, é sempre que eu falo. Bom, multa é uma questão muito boa. Uma questão interessantíssima também é começar a pedir a intimação pessoal do CEO, porque a gente está falando de CEO, né? A gente não está falando de médico, diretor da Unimed, como existia antigamente. Agora a gente está falando de CEOs, que são, como eu falei, pessoas do mercado financeiro, e no momento em que essa pessoa ela contribui para a periquização da vida de alguém por não dar o tratamento, seja porque indicou um prestador que não tem condições de absorver aquela pessoa, seja porque resolveu abrir uma junta médica num caso que não tinha que ter junta médica, ou seja porque ele simplesmente aqui a suspensão de vendas, exatamente, essa é uma outra hipótese que eu ia colocar aqui. Então a gente pode pedir a prisão do CEO, a gente pode pedir a suspensão de venda daquele produto. O problema é que, muitas vezes, os produtos que a gente judicializa são produtos que já não estão mais à venda, porque muitas vezes são produtos pessoais, porque antigamente era possível fazer plano individual, agora a gente não consegue. Mas já estamos conseguindo no judiciário descaracterizar os planos de saúde empresariais com quando você vê que todas as pessoas são parte da mesma família. Então, desculpa, isso é um plano empresarial, eles gostam tanto de falar, né? Fraudado pelo plano de saúde, porque ele está criando uma situação em que ele não vende mais, não tem mais produtos familiares. Por quê? Porque o familiar tem aquele caso que a ANS que regula a correção monetária, enquanto que os planos empresariais não têm. E aí, o que acontece com isso? A gente descaracteriza e fala, isso aqui, desculpa, é um plano familiar. Outra coisa que eu acho muito importante é o falso empresarial, então, a gente tem que, são alternativas, não estou querendo dizer que dão sucesso sempre, né? Eu já pedi várias vezes prisão de CEO, nem sempre consegui. O que eu trago para vocês aqui é o artigo 8º, inciso 4º, da lei 7.853, que fala o quê? Vou pedir aqui para minha colega, que estava antes nos colocando tudo no slide. A Dani. Lei 7.853 de 89, artigo 8º, inciso 4º, que fala que quando a pessoa com deficiência tiver negado o seu direito ao tratamento de saúde, a prisão a pena de reclusão de 2 a 5 anos para a pessoa que prejudicou. Então, pode ser desde do gerente aqui do plano de saúde em São Paulo até o CEO Master, entendeu? Então, é muito interessante a gente pedir isso. Por quê? Eu tenho uma colega, não sei se ela está aqui, eu a convidei para vir, doutora Letícia, de Goiás, que ela conseguiu a prisão de uma gerente da Rapvida. Não só a prisão em flagrante, como depois o flagrante foi convertido, porque estava tudo perfeito, porque foi configurado que a pessoa, de fato, não estava liberando o tratamento para uma criança com autismo. Então, é óbvio, é difícil a gente conseguir reunir provas como posso dizer para vocês, que embasem, de fato, uma prisão. Mas, no momento em que a gente tem uma indicação reiterada da mesma clínica, que é uma clínica que já falou que não pode, porque existem clínicas muito corretas que falam, olha, desculpa, eu gostaria, em princípio, atendo esse tipo de questão, faço hemodiálise, faço quimioterapia, mas minha agenda está cheia para os próximos 60 dias. E a gente sabe que a ANS fala que você tem que ter 10 dias para consulta, tantos dias para exame, então você está caracterizando que aquela clínica não pode. Então, se aquela indicação é reiterada pela operadora de saúde, você qualifica que ela está, de fato, obstaculizando o acesso da pessoa à saúde. E aí você entra com esse artigo. E eu acho, na minha opinião, que a gente pode usar esse caso não apenas para as pessoas com deficiência, mas para pessoas vulneráveis. Por quê? A Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, ela fala que a pessoa com deficiência... Oi, querida, boa noite.
ela é caracterizada pela barreira. Não sei se a gente consegue colocar aqui mudo para essa pessoa, que acho que... Bom, não consigo. Não sei se a gente, de qualquer forma, consegue... Ela está colocando aqui, Adriana, praticado com pessoa com deficiência, menor de 18. Tá, mas esse aí é para crime, não da saúde. Da saúde está nesse que eu falei para vocês, artigo 8º, inciso 4º, tá, gente? Porque a Lei Brasileira de Inclusão fala que a pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem uma série de barreiras para a vida em sociedade. Então, no momento que a gente tem uma pessoa que está hospitalizada, que ela está precisando daquele tratamento, e aquele tratamento não é deferido de alguma forma, eu acho que a gente pode usar, por analogia, essa legislação e tentar a prisão do profissional, né? Então, eu acho que são algumas estratégias. A multa, a prisão do CEO e a descontinuidade de venda desses planos de saúde. Me parecem que são as estratégias que estão funcionando de forma mais eficaz. Porque simplesmente intimar por falta de descumprimento ou aquelas multas de 10% do valor da causa por descumprimento de ordem judicial já não estão mais funcionando. Então, eu acho que a gente tem que partir para questões mais severas, porque aquela coisa, né? Tudo bem, foi um caso da República que eu tive notícia de que a pessoa foi presa, mas isso cai, inclusive, se a gente está falando de empresas que são empresas que atuam no mercado de ações, a ação dessa empresa começa a cair. Então, não é interessante para ela que haja esse tipo de dificuldade, de problema. Por quê? Quem faz o que a gente chama de rating das ações, né, quanto as ações estão custando e tudo, eles levam em consideração esse tipo de situação. Então, imaginem que uma foto da polícia entrando numa operadora de saúde para fazer a prisão do CEO, ainda que ele não saia preso de lá, já causa um certo constrangimento e a ação daquela companhia vai ter uma desvalorização. Então, imagino que são caminhos que a gente pode fazer. Eu não tenho todas as respostas, mas trouxe para vocês algumas alternativas aqui. E com isso eu já encerro a minha fala, e se vocês gostariam de discutir, se tiver outras pessoas que tiverem outras ideias, eu acho que esse é um momento importante para a gente poder discutir estratégias, né? Camila, é Heloísa aqui. Camila, eu só queria dividir com vocês que recentemente eu trabalhei para uma empresa de mantenedora de plano seguro-saúde, né? E as pessoas que pedem reembolso, que pedem tratamento, o jargão, você deve saber disso, mas eu fiquei chocada. O jargão interno são os ofensores. Os ofensores do plano de saúde é a pessoa que está pedindo reembolso. Então, assim, já dá para ver bem como eles têm realmente vontade de entregar aquilo que eles vendem, né? Não é? Nossa, isso foi muito interessante que você colocou, Heloísa, porque eu recebo muitas críticas de gente falando assim, parem com o discurso de eles contra nós não estamos aqui, ninguém contra ninguém. E realmente, eu acho que a gente pode sentar e conversar, mas dentro de uma conversa, como eu posso dizer para vocês, honesta e ética, né? O meu grande sentimento é que a gente está perdendo o respeito ético. E aí eu não sei, Heloísa, na sua experiência, se é justamente por esse sentimento que eu tenho, que a gente não tem mais médicos à frente das operadoras, a gente tem pessoas do mercado financeiro. É todo mundo financeiro. E os clientes dos planos são os ofensores. Então, eu não acho que a gente está agredindo. Eu acho que a gente está se sentindo agredida, a gente está sendo tratado como ofensor, né? E as pessoas da sociedade estão reagindo, né? Qualquer um que peça um reembolso, ele é tratado. Quem é o ofensor? O ofensor é fulano de tal. Assim, eu fiquei impressionadíssima. Sou mãe de autista, como você sabe, então eu pensei, puxa, eu sou uma grande ofensora. Exatamente. E a Heloísa, só para quem não a conhece, a Heloísa trabalha num grande escritório em São Paulo que trabalha com grandes empresas. Então, assim, ela está falando aqui o lado realmente de quem atendeu uma empresa. Eu não atendo, já atendi empresas de saúde, inclusive, na área tributária, não atendo mais, mas é assustador imaginar que o paciente, gente, não está falando aqui de consumidor, né? A gente está falando de paciente. É claro que a gente pode trazer a lei, o Código de Defesa do Consumidor como subsidiário para as nossas lutas diárias, mas a gente está falando aqui de plano de saúde, a gente está falando de direito à vida. É realmente chocante essa informação que você traz para a gente, Luísa. Obrigada.
A Fabrícia, Ítalo, abre a... Jogando a fila aí, por favor. Tá na fila? Obrigada, Ítalo. Boa noite. Oi, Ítalo. Fabrícia está com a palavra. Boa noite a todos. Oi, doutora, me chamou? Não, era só para saber se tinha aberto, eu já vi que abriu. Obrigada, Ítalo. Boa noite a todos. Doutora Camila, em relação ao pedido de penhora dos valores do tratamento, em que momento que a doutora usa esse instrumento que a gente tem e qual tem sido essa efetividade? Então, eu tenho entrado com pedido de penhora, geralmente em execução, seja em execução provisória de decisão, então lembrem-se que a execução agora você pode entrar contra a liminar, né? A partir da liminar você já pode entrar com a execução provisória, e na execução definitiva, de fato. Mas o que acontece? Eu tenho juízes que têm esperado o trânsito em julgado antes de determinar o levantamento, porque eles falam que se você levantar, você não devolve mais. Eu acho isso um absurdo, porque a gente está falando aqui entre segurança jurídica e prelequitação da vida. Então, a minha, assim, do pouco que eu me lembro de constitucional, de quando eu entrei na faculdade há mais de 30 anos, eu acho que esse é um valor um pouquinho maior, né? Assim, mas, enfim, tem juízes que são... Qual que é a grande dificuldade? Então, assim, os nossos casos, geralmente, são decididos por juízes cíveis. E o juiz cível, ele tem aquela característica do contratualista. Então, ele analisa o uso capião, como ele analisa o plano de saúde. Então, a gente, muitas vezes, esbarra em juízes que têm essa visão contratualista. Então, se não tiver calção, não vou liberar, até penhoro. Está penhorado aqui, mas não autorizo o levantamento. Eu tive, recentemente, um caso em que eu levantei uma penhora que a gente tinha feito em 2021. 3 anos para levantar uma penhora. Então, assim, nisso a criança já ficou sem tratamento, enfim, é totalmente desumano, no sentido de direitos humanos, é desumano que se faz muitas vezes. Mas existem casos de sucesso, tem alguns juízes que a gente demonstrando, juntando o pedido médico dizendo que a criança teve piora sensível na evolução dela, ou que aumento, está com metástase, etc., aí você consegue que o juiz libere essa penhora. Mas é uma luta cada caso a caso. Tem mais gente querendo, tem a Aline, está com a mão. A doutora Aline, Oi, boa noite. Primeiro, obrigada, doutora, que toda vez que eu assisto uma palestra sua, eu sempre aprendo muito. Essa, inclusive, que você falou da vendas, eu vi você com o doutor Leonardo, e eu sempre aprendo muito. O que eu tenho visto também agora, como alguns juízes colocam as siglas, né, do menor, eles alegam que eles não estão cumprindo porque vem siglas e eles não sabem quem são. Por mais que a gente anexa a inicial junto para poder identificar tudo, eu entro com cumprimento provisório e tem um juiz que está falando, não, de fato, eles têm razão, né, a partir do momento que eles foram habilitados, já gravei e está indo, mas tem acontecido isso muito também, quer saber se tem alguma recomendação nesses casos. Nossa, a recomendação minha é, sei lá, joga uma bomba. Continua, né, porque o que eu estou fazendo, eu estou colocando a inicial junto, eu também sou mãe de autista, eu coloco a inicial junto, entrego, posso até te mostrar depois o processo. Não, eu acredito. Fala assim, porque... não, olha, estava em segredo de justiça, eles têm razão. Eu falei, tá, mas eu tenho os e-mails, inclusive, trocado com eles. Eu falo, mas é esse aqui, eu preciso que restabeleça, que agora virou festa, né? A CNU está cancelando todos os contratos aí das crianças, TecBem, Alcar, a CNU, não sabe a Central Nacional Unimed, tá, gente? Desculpa. Então, eu estou tendo muito a demanda, assim, absurda de cancelamento de plano de saúde de criança em tratamento. E eles pegam e falam, não, eles têm razão. Eu falei, gente, calma. Aí uma juíza ainda falou assim, mas a intimação foi feita por e-mail. Eu falei, não, você não viu que eu entreguei? E o e-mail foi reforçando quem era o paciente para poder identificar. Aí você vê que eles não leem e está totalmente pró. Eu tive uma indeferimento, eu estou aqui aguardando o agravo,
que foi porque falou que o print da CNU, onde tem uma conversa de WhatsApp com selo de certificação, a tela da CNU do cancelamento, não bastava como evidência que o plano vai cancelar. Quer dizer, cancela primeiro, deixa a pessoa sem tratamento para depois ver a tutela? Não, é inacreditável. Tá demais. E o que aconteceu com a ameaça de direito? Não existe mais? Tá tudo em segunda instância, agora eu tô brigando, porque eu falei, gente, não é possível. Cada dia está mais difícil, né, gente? Uma coisa que eu tenho por hábito, assim, no exercício da advocacia, é ir muito lá e vai para tribunal e conversa. Hoje a gente já não é mais lá, né, porque a maioria só... E tem alguns que não querem nos atender nem virtual, né, nós estamos tendo esse problema também, porque eu sempre fui daquelas que eu ia lá... mandar um e-mail para o gabinete, essas respostas que eu tenho tido. Exatamente, porque isso era uma coisa que, para fazer funcionar, eu sempre fui lá, batia, ficava esperando e, olha, explico, né, o famoso embargos auriculares para ver se funciona. Mas agora também com essa coisa online, ela teve uma vantagem, mas ela tem essa desvantagem que agora eles se valem disso. Até alguns não atendem, né? Eles dizem que não é praxe deles e eles não atendem a gente. Então, nós estamos assim, tá ficando muito difícil, né? Porque antes a gente tinha essa coisa de vai lá, bate no gabinete, olha, eu preciso conversar, a situação é essa, e até funcionava bem, mas agora a gente também tem essa questão. Você estava colocando isso, eu mandei ontem um e-mail pedindo para poder despachar, perguntando se ele preferia presencial ou online. Nenhum, nem outro. Vamos aguardar o Ministério Público, o juiz vai decidir direto. Eu falei, mas eu não posso falar com o juiz. Não, aí ele vai ouvir o Ministério Público. O que a gente faz numa dessa? Entra com uma corregedoria, aí numa dessa o juiz já fica de má vontade com você, porque você o denunciou, e Exato. Aí você... Então, assim, tá muito difícil. Mesmo. Exatamente. Acho que aí... Desculpa, doutora Aline. Perdão. Nesse caso, por exemplo, que ele indeferiu falando que não tinha prova, sendo que a prova está lá, cabe CNU... Você acha que vale a pena já entrar aqui? Ele não conseguiu avaliar ali o direito? Cabe, né? A questão é saber se estrategicamente essa é a melhor opção. Acho que o doutor Jefferson está com a mão levantada. Isso, é isso que eu ia falar agora. O doutor Jefferson pode abrir o microfone? Ok. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, doutora Camila. Parabéns pela condução. Muito interessante. Eu não sou da área. Por uma questão pessoal, acabei me envolvendo também. E isso me levou até aqui a palestra, que, por sinal, está sendo muito boa. Mas eu fiquei na dúvida. Eu estou com um caso pessoal de familiar, e essa é a minha dúvida, que, para variar, né, as operadoras descumprindo a ordem judicial. E aí, no caso, a gente tem que manejar, no caso de descumprimento, maneja uma execução provisória, no caso, né? Cobrando, eventualmente, a multa e até a responsabilização dos gestores, como foi dito pela doutora agora há pouco. Isso é esse o caminho, né? É esse o caminho. Tá. E uma outra dúvida, eu não sei se seria o tema também da palestra, mas a gente está focando nas operadoras privadas, né? Mas no caso do serviço público, né? Existiriam outras possibilidades. É o mesmo caminho? A gente também... o mesmo porque caminho. Aí a gente tem um rol maior também, né? E teria lá a questão de responsabilidade, atos de improbidade, etc, dos governantes aí, né? Seria esse mesmo caminho com alguns detalhes a mais, assim, seria isso? Exatamente. Inclusive, eu já tive casos de medicamento de alto custo, que chegava na farmácia, não tinha ordem judicial, tal, que a gente pediu a prisão do governador do estado. E aí, tivemos que ir lá com o oficial de justiça, no Palácio dos Bandeirantes, e de repente saiu o negócio, entendeu? Mas assim, são poucos os casos, porque também tem juiz que tem medo que na hora que ele for subir para desembargador, o governador não resolva subi-lo porque ele mandou prender. Então tem todas essas vicissitudes que, embora o que a gente falou assim, tem direito? Tem direito? Tem. Posso fazer? Pode. Vale a pena? Aí já são outras questões. Muito obrigado, doutora. Parabéns. Imagina. Doutora Camila, acho que só para complementar aqui, né, eu quero parabenizá-la, é sempre uma honra ouvi-la presencialmente na seccional, enfim, é maravilhoso, a gente aprende demais, com uma linguagem muito clara, muito simples, muito acessível, que todos entendem de uma forma muito dinâmica,
Mas teve um dos pontos aí que uma das colegas perguntou acerca do levantamento, do bloqueio, né? E eu queria só compartilhar um caso positivo que nós tivemos, em que o bloqueio foi levantado até que rápido em um cumprimento provisório para custear um tratamento multidisciplinar para criança até, e um termo utilizado pelo próprio magistrado e que agora a gente vem, inclusive, utilizando nas nossas petições, em cumprimentos em outros casos, é justamente o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação. Então, eu acho que foi um termo muito bom, muito pontual, e que acaba por, talvez, trazer para o magistrado essa clareza, né, que nós estamos buscando, não é o levantamento do valor apenas... Eu acho que a doutora Camila caiu, Dani, só um pouquinho. Eu também acho. Vamos ver se ela vai voltar. De todo modo, eu vou avançando aqui até para não atrapalhar os demais que estão acompanhando, mas a gente trazer essa questão para o magistrado de que nós estamos buscando com o bloqueio dos valores em conta e com o levantamento posterior e ali imediato para possibilitar o tratamento, é que a própria decisão judicial seja cumprida, que se traga segurança jurídica para as decisões judiciais, né, e evitem essas arbitrariedades, e trazer o resultado prático equivalente ao cumprimento daquela obrigação, que se não se cumpriu de forma voluntária, o que se busca é o resultado prático equivalente. Então, fica como... compartilhando aí essa experiência que a gente teve, que tem sido exitosa lógico, existem juízes, casos e casos, né, tem casos que a gente luta e não consegue, e enfrenta as mesmas dificuldades, mas eu acho que foi algo que trouxe uma clareza para a gente nesses casos, e tem ajudado bastante. Gente, eu caí aqui, né? Não sei o que aconteceu. Caiu. Doutora, eu estava falando muito resumidamente sobre um caso que nós tivemos e que o próprio magistrado trouxe na decisão de liberação dos valores para levantamento, custeio de terapia para criança até, o termo resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação. E isso abriu a nossa visão para replicar, inclusive, em outros processos, para facilitar o levantamento de forma mais rápida daquele cumprimento provisório que teve um bloqueio positivo para custeio do tratamento. Nós não estamos buscando levantar o valor por levantar e nem executamos a multa. Aí é uma prática nossa do escritório. A gente tenta não executar de pronto a multa por descumprimento. A gente opta, num primeiro momento, por pedir o bloqueio para custeio do tratamento. A multa é outra coisa. Porque, inclusive, mostra que o nosso objetivo aqui não é o enriquecimento ilícito. Exatamente. Né? Lá na frente, se transitar em julgado, eu vou brigar pela multa quando transitar em julgado, mas nesse momento eu quero cumprir a obrigação. E eu peço o levantamento para trazer justamente esse resultado prático equivalente. Qual foi o termo que o médico usou? O resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação. Gostei, vou anotar aqui, tá vendo? A gente está sempre aprendendo. Foi sensacional, assim, a gente ficou super feliz, foi uma decisão que saiu às vésperas do plantão, nós levantamos o valor para 6 meses de tratamento, ao cumprimento da obrigação. Ao cumprimento da obrigação. Isso, e aí nós conseguimos levantar o valor para 6 meses de tratamento, de forma nos surpreendeu, assim, a gente pegou esse termo, anotou também, assim, para não esquecer e seguir esses cumprimentos. É isso, acho que por isso que essa troca é tão importante, né, doutora Rosana, essa tarde, essa noite. Exato, exatamente. Eu acho que eu também já anotei aqui, porque são coisas que é uma coisa de um, é uma coisa de outro, e que a gente consegue efetivar, né, tentar pelo menos efetivar as decisões judiciais. E uma coisa que a doutora Daniele falou, que eu no nosso escritório também, eu também sou, assim, primeiro que eu não sou muito de pedir dano moral, porque eu digo, o que você quer? Você quer o tratamento? Não é o dano moral, porque eu acho que isso você já demonstra para o juiz que você não está procurando ganhar com isso, que você só quer que efetivamente o tratamento ocorra. Então, eu nunca peço dano moral, eu converso com os meus clientes, eu explico o porquê, falo, olha, se você fizer questão, eu peço, mas não é minha prática, porque se eu fosse juiz, eu já veria com esses olhos, está querendo ganhar dinheiro e não tratamento. E multa também, eu só lá no final, enfim, depois que, por quê? Nós que demandamos nessa área, o que a gente quer, efetivamente, é o tratamento do paciente, e não ganhar com isso, óbvio, a gente está ganhando, né, mas aqui o primordial
efetivamente, conseguimos o tratamento, nossa, maravilha, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Então, acho que essa troca é muito interessante por isso. Tá ótimo, eu também adoto isso, eu acho que é o mais correto. Tem duas colegas com as mãos levantadas, inclusive a doutora Nayara, de Pernambuco, querida. Doutora Nayara está com a palavra, pode abrir o microfone, e depois a doutora Amanda, só para a gente organizar aqui, tá? Olá, boa noite a todos, é um prazer participar desse evento. E aí eu pego um pouquinho desse gancho relacionado à multa, até para fazer um comentário breve. Em relação a essas questões de ações judiciais voltadas para terapias, né, em equipe multidisciplinar, eu percebo uma dificuldade muito grande, até mesmo nessa questão das astrentes, né, até por mais que seja solicitado justamente por conta de inúmeros descumprimentos, mas eu percebo também que os magistrados, eles acabam tendo uma resistência maior de determinar essa questão das multas. Já em outros casos, como, por exemplo, home care, outras ações judiciais, eu percebo uma maior facilidade. Né? E outro ponto também que é interessante ser colocado, eu não sei como está aí em São Paulo, mas aqui em Pernambuco, a gente consegue, infelizmente, perceber uma certa omissão dos magistrados em relação a essas solicitações de documentações que as operadoras estão fazendo, essas documentações para pedido de reembolso, né, onde existe, por exemplo, todo mês uma lista nova que a operadora de saúde está fazendo, e aí muitas vezes o magistrado acaba fazendo com que as partes se manifestem várias vezes, para só depois dar alguma decisão relacionada ao bloqueio de valores por conta do descumprimento. Então, eu queria até mesmo sinalizar isso para vocês. É uma dificuldade a nível nacional, né, mas aqui em Pernambuco eu tenho percebido muito essa dificuldade relacionada à questão do juiz realmente mencionar que aqueles documentos não são necessários serem comprovados para reembolso, já que são documentos que estão extra-contrato. Né? Isso eu ia falar, porque os contratos novos estão vindo com uma cláusula já exigindo que você faça o pagamento para pedir o reembolso, mas os contratos antigos, que é a maioria do que nós temos judicializados, não tinham. E mesmo assim os juízes estão fechando os olhos. Fechando os olhos. E o que a gente percebe também, né, é que, na verdade, essa questão de ficar cada hora fazendo, né, peticionando uma coisa, pedindo uma coisa, é estratégia processual para fazer o processo postergar e eles né, não cumprirem aí a determinação ou retardarem, né, a determinação judicial do magistrado, né, a gente claramente vê que isso é uma estratégia processual para postergar a questão, né. Sim. E aí, bem interessante quando a doutora Camila menciona, né, ali num exemplo prático que ela vivenciou em um processo judicial, aonde para fazer o levantamento de valores bloqueados demorou alguns anos. E é o que eu percebo também em muitas demandas judiciais, né, em relação a essa demora realmente, justamente por estar abrindo prazo para outra parte se manifestar, abrindo prazo para outra parte se manifestar, e aí com isso muitas vezes acontece até mesmo da terapia ser interrompida, porque o paciente com um débito de quase um ano e pouco, tem clínicas que ainda conseguem levar por alguns meses essa continuidade das terapias, mas não são todas as clínicas, né, que conseguem, até mesmo por uma questão de orçamento mesmo. Então, infelizmente, é o que eu tenho percebido, assim, nessas demandas atualmente, até mesmo como se fosse um direcionamento das operadoras de saúde para se esquivarem das suas obrigações. Uhum. Eu queria fazer essa colocação, né? Justamente porque eu estou em outro estado, bem distante de São Paulo, mas a luta e os conflitos basicamente são os mesmos, né? Não, e é interessante, né, eu tô bem feliz que tenha aí
por conta do nome da doutora Camila, que tenha gente de vários estados, porque é interessante nós vermos qual é o posicionamento de outros estados, né? Porque a gente fica muito aqui, cada um no seu estado, e acaba não sabendo como são nos outros estados, enfim. Essa troca é muito importante para a gente ver que, na verdade, não tem muita diferença, uma coisa que a doutora Nayara faz aí, que pode funcionar aqui, que a gente pode mudar e a gente pode incluir, isso está sendo muito rico. Nós agradecemos a participação de todos que estão aqui e de outros estados, enfim, de outras OABs. Obrigada, pessoal. Doutora Amanda, está com a palavra. O microfone. Só precisa habilitar o microfone. Aqui na parte de baixo, provavelmente aí do seu aplicativo, tem um íconezinho de microfone e precisa clicar nele. Não? Se a senhora tiver com 2 telas, também é problema, viu? Porque eu estava com 2 telas, tem que desplugar. Ah, então pode ser isso. Bom, acho que a gente não vamos estender muito o horário aqui, não tomar o tempo da doutora Camila. Então, vamos fazer o sorteio, doutoras? Por favor. Vamos lá. Como nós vamos fazer, Adriana? Eu vou dizer o seguinte, eu vou sugerir que você escolha um número de 0 a 30 e a gente vai sortear para a pessoa que fizer aniversário no dia que você escolher. 17. 17. Tem alguém aqui? 17? Dou-lhe uma. Não. Acho que a Renata levantou a mão aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tatiana levantou a mão. Está dia 17. Mas o dia 17, Renata? Então, Renata ganhou. Nossa, que legal. Muito obrigada. Parabéns, Renata. A gente precisa ver com você como é que vai fazer para entregar. Doutora Rosana, explica aí. Renata, você é de que OAB, Renata? Eu sou OAB de registro, no estado de São Paulo. Nossa, doutora, é possível, será que mandar para lá? E você tem alguém... Eu vou te pedir o seguinte, possa... Renata, você coloca o seu endereço aqui para a doutora Daniele poder copiar, depois ela me passa, e Sim. Amanhã eu vou estar na OAB de São Paulo, no dia da Síndrome de Down. Aliás, estão todos convidados. Amanhã a gente fará um evento sobre a Síndrome de Down, dia 21 de março, né? Sobre vida adulta, porque as pessoas com deficiência envelhecem, né? Sim. E nós faremos isso, e eu peço para mandarem para o malote da OAB de registro. Ah, que legal, doutora Camila, muito obrigada. Olha, excelente palestra, é um prazer, fico lisonjeada mesmo de receber esse livro, com muita honra, muito obrigada. Vou mandar com dedicatório e tudo, tá, doutora Renata? Nossa, muito obrigada. Então tá bom. Depois você tem o compromisso de tirar uma foto sua com o livro. Sim. E postar nas redes sociais e me marcar. Sim, eu sou aqui da diretoria da minha subseção. Eu sou secretária adjunta da minha subseção. Que ótimo. Que ótimo. Então, registro. Deu certinho. O Ítalo está levantando. Obrigada, doutora Renata, pela presença. Eu vou pôr meu endereço aqui no chat, então, é isso? A doutora já colocou o telefone, a doutora Dani pega e entra em contato, pode ser? Ou a doutora Adriana? Pode ser. Então, eu vou pôr meu celular aqui. Tá. O Ítalo levantou a mão aqui, ele vai dar um recadinho e tem a lista de presença que vai ser passada agora para que o Ítalo depois possa mandar os certificados de participação de todos. E o certificado da doutora Camila, às 9h30, vai estar no seu e-mail já, doutora. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Boa noite a todos, pessoal. Eu gostaria de fazer um convite para vocês, né? Recentemente nós inauguramos alguns cursos no nosso núcleo da ESA, aqui de São Bernardo do Campo, tá? E muitos advogados, eles não sabem ainda como utilizar os créditos da anuidade de volta, né? Então, eu achei importante falar isso com vocês, porque os créditos da anuidade do ano passado, eles vão vencer agora no final do mês 3, tá? Então, se ele não acumula, se não utilizar, a gente acaba perdendo, né? Então, alguns advogados que vieram aqui na subseção até se surpreenderam com o valor que tinham de crédito, né? Alguns estavam com quase R$ 1.700, quase um semestre de pós-graduação. Então, eu gostaria de fazer um convite para vocês, né? E
para o mês de maio, nós estamos lançando um curso com a doutora Marli, que vai bem de encontro com o tema da palestra de hoje. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como é feita essa inscrição. Isso é importante, Ítalo, porque eu entrei outro dia, eu demorei um tempão para eu conseguir, eu tenho acho que R$ 1.400 de crédito lá para assistir curso. Sim, verdade. Então, basta dar um Google, OAB SBC, tá? Entrar no nosso site. A internet está um pouquinho lenta aqui, pessoal. Aí tem uma aba aqui com o nome ESA. Depois vocês vão clicar em Ver Mais. Aqui vão aparecer todos os cursos, né? Então, atualmente nós estamos com um programado para o mês de abril, que é inteligência artificial, um tema bem interessante, e também como atuar em divórcio, né? O curso de inteligência artificial será presencial aqui no nosso auditório, e como atuar em divórcios em EAD, tá? Para se inscrever, basta clicar em se inscrever, selecionar a opção pagamento presencial, logo abaixo vai ter a opção utilizar créditos da anuidade, tá? Aí é só selecionar essa opção e vocês não precisam desembolsar nada. É esse o meu recadinho que eu tinha para dar para vocês, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Ítalo. Obrigada pelo recado, obrigada pelo apoio aí, porque para a gente fazer o evento, o pessoal da OAB tá lá, o Ítalo está sempre lá no backstage, lá ajudando a gente, fazendo aí toda a parte de... Mais uma vez, obrigada, Ítalo. Doutora Camila. Oi, obrigada, querido. Doutora Camila, muito obrigada. Nossa, foi, assim, maravilhoso. Eu só não vou conseguir ir amanhã, mas adoraria, assim, nossa, aprendi muito hoje com essa troca, com a sua forma didática de trazer a questão para a gente. Nosso congresso vai ser em setembro, né, meninas? Esse ano. Já vamos deixar um convite para a senhora palestrar no nosso congresso aqui, já aqui de antemão. Depois nós passamos a data para a senhora tentar se organizar, se for possível. Vai ser uma honra recebê-la no nosso congresso para fazer aí uma palestra para os nossos advogados, viu? Gratidão. Se for possível, eu vou com muito gosto. Obrigada. Obrigada, viu? Por favor, repita qual que é o evento que a doutora estará amanhã. O evento é um evento sobre síndrome de Down e vida adulta. Na seccional? Na seccional, ele vai ser presencial, mas pode ser online também. O online, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, eu não sou muito boa de chat, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar, peraí. Eu só queria fazer um comentário para ninguém nunca mais esquecer, Camila, que eu acho super legal, que é o dia 21 de março, é o dia de conscientização da síndrome de Down, porque a síndrome de Down é a trissonomia, 3 vezes o cromossomo 21. Então, é 21/3 que comemora essa data. Perfeito, Heloísa, ótimo, é muito boa essa sua colocação. Obrigada. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não consigo dizer para vocês aqui agora exatamente, mas se a doutora Daniele conseguir colocar a arroba da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência, é @pessoa com deficiência. Eu estou sem meu celular agora que meu filho levou, mas Pessoa com Deficiência, acho que é o AB São Paulo, alguma coisa assim. E aí no Stories já tem o link ali para quem não puder vir presencialmente, pode entrar no link que a gente vai estar transmitindo. Tá bom, vou localizar aqui, doutora. Tá. Muito obrigada. Doutora Camila, quer falar um pouquinho sobre os seus livros, sobre a cartilha? Sim, queria falar sobre a cartilha. A gente terá agora, dia 7 de abril, nós vamos ter a caminhada do autista. Então, o dia do autismo é dia da conscientização do autismo, é dia 2 de abril. E nós teremos esse ano em São Paulo uma caminhada que será, na verdade, indoor, não vai ser uma caminhada, a gente não vai andar pelas ruas, vai ser dentro do Parque das Bicicletas, que é o Parque da Bicicleta, fica perto do Ibirapuera. E a ideia é justamente para as mães de pessoas com autismo, é um ambiente muito protegido, que vai ter atividades para as crianças, vai ter brincadeiras, tudo, e nós vamos distribuir gratuitamente essa cartilha aqui, que é dos direitos da pessoa com autismo. A OAB de Santo Amaro está patrocinando essa cartilha, são eles que estão editando, eu tive o privilégio de escrevê-la, mas, enfim, é a OAB de Santo Amaro que vai estar, e nós vamos distribuir, quem tiver a oportunidade de ir, sem quantidade. Então, de repente, tem gente que tem,
atividades sociais, que gostaria de encaminhar isso, porque qual que é a ideia aqui? Baixar na internet, eu até depois posso mandar o link para vocês, mas a ideia é que a mãe que tem baixa renda, que não consegue ter um celular, que consegue baixar, ela possa ter esse documento dentro da bolsa dela, e quando ela precisar exigir alguma coisa, ela fala, ó, a OAB está dizendo que eu tenho direito. E a gente sabe que a OAB tem esse prestígio. Então, a gente pode utilizar de uma maneira positiva, que é o quê? Empoderando essas mães. Então, dia 7, nós teremos a distribuição física dessas cartilhas, e depois, quando tiver o QR Code, eu passo para vocês também distribuírem nos grupos, mas quem tiver interesse, está convidado a partir da 13h no Parque das Bicicletas, terá alimentação, vai ter comida de graça, porque eles têm convênio com a prefeitura, então vai ser um dia bem agradável para as pessoas que têm filho com autismo de nível de suporte 2 e 3, que muitas vezes não saem de casa porque não tem um ambiente seguro para deixar o filho, que se sentem constrangidas com o olhar preconceituoso da sociedade. Esse vai ser um dia para poder, vai ter inclusive show acho que é o Mundo Bita, então assim, vai ser bem... Tá, então, eu acho interessante, doutora, a questão que a senhora da palestra de amanhã, porque realmente, né, as pessoas esquecem que os autistas viram adultos, né, e é uma questão aí, envolve tantas outras coisas quando ele se torna adulto, né? Exato. Eu achei bem interessante, é uma pena que eu não vou conseguir, porque eu acho que é uma coisa... Mas vai ficar gravado e eu vou mandar para vocês o link. Obrigada, viu? Parabéns pela iniciativa. A gente vai contar com a presidente das APAES do estado de São Paulo. Olha, tudo que a APAE tem de serviço, até porque a ideia é essa, né? Nós aqui, como advogadas, a gente atende pessoas que têm recursos, mas tem muitas que não têm, então a gente precisa ajudar a divulgar informações de que há serviços públicos de qualidade e que as pessoas têm que ter direito e exercer esse direito e ter acesso. Sim. Obrigada mais uma vez, doutora, obrigada ao Ítalo, obrigada a todos os colegas aqui de todos os estados, doutora Kelly, que está nos prestigiando lá de Manaus, né, doutora Kelly, e as outras colegas aí, os colegas, e ao pessoal aqui da nossa comissão, que é a nossa diretoria, as meninas aí estão sempre presentes e ativas, é uma comissão,